Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e se você está vendo esse vídeo na semana do Ano Novo, você é, olha, acima da média, cara. Estamos aí no Ano Novo praticamente e eu desejo para você um feliz Ano Novo. Deus abençoe muito você, que esse ano seja um ano cheio de muita alegria, de muita graça, de muito aprendizado, de muito conhecimento, de muito sucesso e de muita saúde, né? Que a gente tenha saúde para ir atrás dos nossos sonhos, conquistar as nossas coisas. E do fundo do meu coração, né? Desejo que você tenha um ótimo 2025. Se você colocou uma das suas metas aí para o ano novo, estudar um pouco mais, eu te convido a estar com a gente no nosso curso. Dia 6 de janeiro, a gente vai abrir as inscrições, as matrículas do curso. E lá nesse curso de bioquímica, a gente vai ver a bioquímica completa. Então, se você colocou como meta, essa é a sua chance de poder entrar no ano de 2025 já assim com o conhecimento em bioquímica super atualizado e super aprofundado, né? Para que você consiga usar a bioquímica na sua prática, né? Na sua profissão. Então, eu espero você no nosso curso. Dia 6 de janeiro a gente vai abrir as inscrições, beleza? Vamos começar o ano aí aproveitando esse tempo que a gente tem, né, de férias, de descanso, para poder se aprimorar, né? Isso que vai diferenciar a gente da concorrência. Então, espero vocês comigo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma questão que, pessoalmente, eu tenho um certo problema. Porque essa questão caiu na minha prova de mestrado e eu não sabia responder. Exato, deixei a questão em branco. Quando eu fiz mestrado, a gente tinha que fazer uma prova, né? E tinha lá 6 questões. E uma dessas questões era essa pergunta: o que é uma proteína de alto valor biológico? E eu não sabia, né? Eu vi isso na faculdade, né? Pura bioquímica essa resposta. Mas aí, não sei, eu tava nervosa, não sei, não lembrei, e deixei em branco. E aí, na hora da entrevista, né? Porque o mestrado ele tem várias etapas para você poder entrar. Na hora da entrevista, a professora que fez a pergunta na prova perguntou para mim por que que eu deixei em branco, né? E foi ela que me deu esse conteúdo. Eu fiquei com a cara no chão, mas assim, tudo bem, né? Deu tudo certo, entrei no mestrado, fiz doutorado, enfim, agora estou aqui com a empresa, com os nossos cursos, dando aula aí para mais de 1.000 alunos, graças a Deus. Então, assim, essa pergunta, ela tem um probleminha, né? Eu tenho um problema pessoal com ela, porque eu nunca mais vou esquecer o que é uma proteína de alto valor biológico. Já aconteceu com você isso? De você errar uma coisa numa prova, e aí depois, né, você descobrir a resposta e nunca mais você esquecer isso? Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, sei lá, acho que na oitava série, caiu na prova o que que era mangues e estuários. Acho que era isso. E eu também deixei em branco, não sabia. E era, acho que uma prova de ciências, sei lá, geografia, não sei lá. Enfim, aconteceu várias vezes comigo. Já aconteceu com você? De você deixar uma pergunta em branco, não saber na hora e depois aprender, e aí você nunca mais esqueceu dessa pergunta? Então, é isso aqui que eu tô vivendo, gravando esse vídeo pra vocês. Tô relembrando dessa emoção de foi eu passar no meu mestrado. Então, talvez se você queira aí fazer uma residência, mestrado, doutorado, ou uma pós-graduação, especialização, pode ser que você tenha que fazer uma prova, né? E a bioquímica, ela é muito importante para a prova. Ela é muito importante para a área que você vai seguir. Então, pode ser que tenha uma pergunta como essa, né? Vamos lá, então. Vamos ver, então, o que que é uma proteína de alto valor biológico. Antes de falar o que é uma proteína de valor biológico, a gente precisa lembrar do que são feitas as proteínas. As proteínas são feitas de aminoácidos. Então, é um polímero, né? É como se fosse um colar de pérola, e cada pérolazinha é um aminoácido. Os aminoácidos, eles têm essa estrutura. Todos eles têm a mesma estrutura, tá? Ai, aqui cortou, mas é um hidrogênio aqui, ó. Todos eles têm essa estrutura. Tem um grupamento amino, tem um ácido carboxílico, por isso que chama aminoácido. E tem o grupo R, que é o que varia de um aminoácido para o outro. Nós temos 20 tipos de proteína, de aminoácidos, desculpa, 20 tipos de aminoácidos que podem fazer parte da estrutura da proteína. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que uma proteína só tem 20 aminoácidos, né? Ela só tem 20. Não, na verdade, tem 20 tipos de aminoácidos e eu posso fazer proteína com esses 20 tipos, variando esses 20 tipos. Então, por exemplo, o colágeno, ele é uma proteína que tem só 4.
Mas tem uma proteína como a albumina que tem os 20. E aí esses 20 vão se repetindo e fica uma estrutura maior. O colágeno só tem 4 aminoácidos, mas que se repetem e fica uma estrutura grande de proteína, né? Uma estrutura tridimensional. Então, proteínas são feitas de aminoácidos e existem 20 tipos de aminoácidos que podem estar na estrutura dessa proteína. As proteínas, elas têm inúmeras funções. Elas podem participar como estoque de energia, ela pode participar da produção de hormônios, elas são hormônios, como a insulina, por exemplo, é uma proteína. As proteínas também são enzimas, inclusive aqui no canal tem uma aula só sobre as proteínas, as estruturas de proteína e as funções. E aí, se você quer saber mais sobre essas funções das proteínas, vou deixar aqui o vídeo para vocês. Beleza. E o que é uma proteína de alto valor biológico? Esses 20 aminoácidos que fazem parte aí da estrutura da proteína são esses daqui. Então, todos eles têm o ácido carboxílico, grupamento amino, o carbono e hidrogênio, e o que muda de um aminoácido para o outro, já que são 20 tipos, é o grupo R, ó. Então, o grupo R de cada um, que é esse que está em rosa, é totalmente diferente, por isso que existem 20 tipos diferentes, beleza? Então, esses 20 aminoácidos podem estar na estrutura da proteína. Porém, tem aminoácido que o nosso corpo sintetiza e tem aminoácido que o nosso corpo não sintetiza. Só que o meu corpo, para ele sintetizar uma proteína, ele precisa ter tanto o aminoácido que eu sintetizo, tanto o aminoácido que eu não sintetizo. Então, esses dois tipos de aminoácidos são diferentes. A gente chama isso de aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais eu tenho que obter da alimentação. Eu não produzo, eu não sintetizo. Então eu falo assim, né, que essencialmente eu tenho que comer, porque eu não produzo, meu corpo não sintetiza. Agora, os aminoácidos não essenciais são aqueles que eu sintetizo, então eu não preciso obter da alimentação. Porque se o meu corpo precisar desse aminoácido, ele vai sintetizar, já que ele sintetiza. E aí as proteínas, quando nós vamos produzir uma proteína endogenamente, né? Ah, vou fazer albumina, vou sintetizar o colágeno, vou fazer a queratina do cabelo, vou fazer uma proteína que é uma enzima, vou fazer insulina, que é um hormônio. Tudo isso é proteína. Para fazer essas proteínas, eu preciso ter esses dois tipos de aminoácidos, o essencial e o não essencial. E da onde que vêm os aminoácidos essenciais? Principalmente das proteínas de alto valor biológico. Então, o que são proteínas de alto valor biológico? São proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais. Ou seja, uma proteína boa que eu posso consumir, que vai me fornecer todos os aminoácidos que eu preciso. Quais são esses? Então, a gente tem aqui a leucina, a isoleucina, a valina e a lisina, por exemplo. São aminoácidos essenciais. O meu corpo não produz, mas eu preciso deles para produzir proteína. Então, eu tenho que obter da alimentação. E tem os não essenciais, que são aqueles que, né, eu produzo, não preciso obter da alimentação. Então, a alanina, o glutamina, o glutamato, né, tudo isso eu consigo sintetizar. Então, eu preciso obter aminoácidos da minha alimentação. E quem vai me fornecer esses aminoácidos que eu não sintetizo são as proteínas de alto valor biológico. Então, proteína de alto valor biológico é uma proteína que tem todos os aminoácidos essenciais e em uma quantidade boa também. Geralmente, as proteínas, as proteínas de alto valor biológico estão presentes em produtos animais, né? Então, produto que é derivado de animal mesmo. Mas a gente já vai falar sobre isso. Antes de entrar, de fato, nas fontes de proteínas de alto valor biológico, é importante a gente entender por que a gente tem que consumir os aminoácidos, né? Por que a gente tem que consumir as proteínas. Então, elas participam em todo o crescimento e reparo de tecido, de músculo, da pele, dos órgãos, do cabelo, da estrutura da pele. São as proteínas, né? Que fazem transporte, que fazem as reações. Então, as enzimas e as proteínas, né? Que aceleram as reações, tem hormônio também. Enfim, as proteínas e os aminoácidos têm inúmeras funções, por isso que a gente não pode excluir proteína da alimentação. A gente precisa obter esses aminoácidos essenciais. Inclusive, uma boa parte das proteínas são anticorpos, então atua diretamente na nossa imunidade. Então, olha a importância de consumir. Porque se você não consome uma proteína de alto valor biológico, você não obtém os aminoácidos essenciais, então você não consegue produzir anticorpo, entende? Você não consegue produzir hormônio. Então, olha as deficiências que o seu corpo vai ficando por falta do consumo de aminoácido essencial. E aí a gente tem que obter, então, aminoácido essencial comendo uma proteína de alto valor biológico.
E onde que a gente pode encontrar, então, essas proteínas de alto valor biológico? E se você é um profissional, principalmente da área da saúde, você tem que instruir o seu paciente, o seu cliente, de consumir proteínas de alto valor biológico. Porque eu não posso só instruir uma proteína qualquer. Às vezes eu posso instruir de maneira errada, né? Eu estou falando para o meu paciente, para o meu cliente consumir uma proteína que não é de alto valor biológico. Um exemplo é o colágeno. Como o colágeno só tem 4 aminoácidos, eu vou falar para o meu cliente, meu paciente, gastar dinheiro aonde? Comprando uma proteína de alto valor biológico, como por exemplo a proteína do leite, então whey protein, albumina. Isso sim é uma proteína de alto valor biológico. Então é melhor ele gastar dinheiro com essas proteínas que fornecem todos os aminoácidos essenciais que ele precisa, ao invés de ele gastar dinheiro com colágeno que só fornece 4 e nem são essenciais. Entende? Então, como profissional, a gente tem que entender disso para instruir melhor nosso cliente, nosso paciente, e também entender melhor como o ser vivo funciona, como o corpo funciona, para poder entender o todo, né, da alimentação dele. Então, olha só, onde que a gente obtém? Principalmente em alimentos de origem animal. Então, a gente tem algumas carnes, né, frango, peixe, carne, enfim, todas as carnes. Por que do animal? O animal, gente, ele é o mais parecido com a gente, né? As células animais são iguais às nossas células. Então, se o animal produzir uma proteína lá para ele, que foi boa para ele, e eu vou comer essa carne, eu tô comendo uma proteína boa, entende? Os ovos também são fontes de proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais. Leite, derivados, muito bom de proteína de alto valor biológico. Então, daqui que a gente obtém o whey protein, né, a albumina, que são proteínas maravilhosas, com muitos aminoácidos essenciais. Mas também tem algumas proteínas vegetais que também têm alto valor biológico. As proteínas do feijão, da lentilha, do grão de bico, da ervilha. Tanto que a gente tem o whey hoje em dia de proteína de ervilha, né? De proteína de arroz também. Então, proteína da soja, né? A PTS lá, que é a proteína texturizada de soja. Então, a gente tem algumas proteínas de alto valor biológico dos vegetais também. Só que é mais difícil da gente consumir, né? É mais difícil da gente encontrar. E aí, as carnes, um pedacinho de carne já me fornece proteínas de alto valor biológico. O feijão, a gente precisa consumir, por exemplo, um pouco mais para ele me fornecer a mesma quantidade do que um bife me daria, entende? De qualquer forma, os vegetarianos, eles sabem bem disso, né? Que eles têm que variar muitos vegetais e também tem que consumir um volume muito maior para ter todos esses aminoácidos essenciais em uma boa quantidade no organismo. E qual que é o papel dos profissionais dessa área que vão trabalhar com pessoas que precisam consumir proteína de alto valor biológico? Então, a gente precisa educar, orientar o nosso cliente, o nosso paciente, sobre a importância dessas proteínas de alto valor biológico. Então, por que que tem que consumir? Então, é muito legal quando você vai numa consulta do médico e o médico te explica por que que ele está passando isso para você. Já reparou nisso? Que é legal quando o médico mostra assim, caramba, ele está te explicando, ele quer que você entenda. Então, é uma forma educativa também. Então, você orienta, você explica por que que essas proteínas de alto valor biológico são importantes. Uma outra forma é avaliar, né? Identificar as necessidades individuais de proteína do seu paciente, do seu cliente. Às vezes ele faz exercício físico, faz musculação, então a demanda energética de proteína dele para fazer o reparo muscular é maior, então eu tenho que fornecer mais proteína. E aí, prescrever, né? Então, recomendar algumas fontes alimentares adequadas para cada paciente. Então, olha a importância de saber aonde que estão as proteínas de alto valor biológico. Porque se o meu paciente é vegetariano, eu preciso saber quais são os vegetais que fornecem essas proteínas que têm aminoácido essencial. Ou então, se o meu paciente é carnívoro, come de tudo, eu já sei que vai estar lá na carne. Então, eu vou prescrever, vou recomendar para ele que ele consuma ovo, leite, né? Além das proteínas, tem mais um monte de minerais, vitaminas. Então, eu preciso recomendar também para o meu paciente, para o meu cliente, essa questão das proteínas de alto valor biológico. Quando a gente fala de atendimento de paciente, aí tem algumas aplicações práticas que a gente pode fazer. Porque as gestantes, as crianças e os atletas têm uma demanda de proteína muito maior. Então, as gestantes, elas precisam de mais proteína de alto valor biológico para fazer órgãos, para ter um desenvolvimento fetal saudável, né? Porque as proteínas que ela está comendo fornecem os aminoácidos essenciais para ela e para o bebê que ela está gestando.
Então, é muito importante que a gestante fique atenta, né? E você, como profissional, também tem que estar atento a isso, que essa gestante precisa consumir uma demanda maior de proteína de alto valor biológico. Depois, as crianças, né? As crianças, os adolescentes, eles também têm uma demanda energética maior. E aí, eles precisam consumir mais proteínas também, porque eles também estão construindo músculos, estão construindo estruturas, né? Estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão fazendo novas células. Então, as crianças e os adolescentes também têm uma demanda maior. Então, eles vão precisar também que você forneça, você como profissional, que você instrua ele aonde encontrar essas proteínas de alto valor biológico. Atletas também, né? Os atletas também precisam fazer o reparo muscular. E para reparar um músculo que é cheio de proteína, eu preciso ter aminoácido para fazer essa proteína. E eu faço proteína com aminoácido essencial e não essencial. E esse essencial eu vou obter de proteínas de alto valor biológico. Então, é muito importante saber essas aplicações, saber a demanda energética de cada tipo de paciente, cliente que você está atendendo. Saber educar, orientar o que é uma proteína de alto valor biológico, por que que você está instruindo isso para ele, enfatizando que ele precisa consumir, e o que, né, onde que as proteínas atuam, e também quais são os locais que ele mesmo pode encontrar, né? Não precisa fazer uma faculdade para encontrar proteína de alto valor biológico. Você, como profissional, pode instruir para que ele consuma mais esses alimentos, que naturalmente têm os aminoácidos que ele precisa. Então, eu quis trazer um apanhado mais profissional mesmo para vocês, sabe? Porque a bioquímica é isso, né? A bioquímica a gente estuda a base para você aplicar na sua profissão. E muitas vezes fica difícil de você visualizar isso. Ah, por que que eu estou estudando isso, né? Já aconteceu, meus alunos perguntam várias vezes, principalmente em sala de aula. Ah, por que que eu estou estudando isso? E aí eu dou um exemplo na aplicação dele na prática. Então, eu quis fazer aqui esse jogo diferente com vocês, para vocês entenderem como é importante bioquímica. E fica o meu convite novamente para você que deseja começar o ano de 2025 se aprofundando nesse conhecimento para ser um profissional diferenciado. Eu falo que todo mundo vai sair com a mesma formação, mas o que, que vai diferenciar um do outro? É o conhecimento, é a autoridade, é o domínio de poder explicar isso para um paciente, de poder explicar isso para um cliente. Então, tudo isso faz a diferença. Então, se você quiser começar 2025 sendo já, né, se formando de maneira melhor, com muito mais conhecimento aprofundado em bioquímica, entra no nosso curso. Dia 6 de janeiro a gente vai abrir as inscrições. Beleza? Um beijo para vocês, um feliz ano novo e que seja um ano de muita alegria, muito sucesso e muita saúde. Deus abençoe muito você e a sua família. Nos vemos no ano que vem. Tchau, tchau.